Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Muitos conhecem muito bem os embates teológicos entre sunitas e xiitas pelo mundo. Esses embates são bem conhecidos aí, mas existe uma outra seita menor e menos conhecida, que é dominante no Omã e que também possui comunidades menores nas montanhas Nafusi, na Líbia, na região do Mizab, na Argélia, no centro da Argélia, e na ilha de Djerba, na Tunísia. Esta comunidade, esta seita da religião islâmica é a seita do ibadismo, que nós veremos no nosso vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre a seita esquecida dos Hariditas, que existe até o dia de hoje e é diferente dos sunitas e dos xiitas, não surge de nenhuma dessas duas. É uma seita completamente à parte desses dois. Então, onde vivem a maioria aí dos ibades pelo mundo? A maioria, no Omã, eles são predominantes. Os ibades, os seguidores da seita ibadista, eles são predominantes, eles são a grande maioria. E bem como também a maioria desses que vivem no Omã, eles são árabes, né? Eles falam árabe, eles têm a cultura árabe, eles têm tudo dos árabes normal, igual todo o resto da Península Arábica ali, todos os outros países da Península Arábica, mas diferente dos outros, que são de grande maioria sunita, esses são de grande maioria ibades. Mas existem também pequenas comunidades no norte da África, né, nos países árabes do norte da África. Então existem pequenas comunidades que vivem de ibades que vivem no Mizab, no centro ali da Argélia, né? E a grande maioria desses ibades que vivem ali são berberes, né? Bem como também nas montanhas Nafusi, no oeste da Líbia, também são berberes e são ibades. Bem como também na ilha de Djerba, na Tunísia, né? Uma pequena ilha, bem pequena mesmo, que tem ali na Tunísia, eles também são ibades e são berberes. Já na ilha de Zanzibar, que também tem um grande número de ibades, eles não são berberes, eles são suahilis, né, em sua maioria, bem como também podem ser chamados de zange, né, que é o que dá nome à ilha. Os zanges são os negros locais que foram islamizados, né, eles também são chamados de zange. Agora, uma coisa muito importante, não é porque os ibades são berberes que a grande maioria, todos os berberes são ibades. Muito pelo contrário, apenas uma pequena minoria dos berberes são ibades, né? Os berberes que eles são chamados na sua própria língua de Amazigh, Tamazigh ou Imazigh, depende da literatura, depende do lugar que você for ver, mas esses são os nomes que se dão aos berberes de forma local. Eles têm um idioma próprio, eles têm uma cultura meio própria, né? Mesmo sendo muçulmanos e tal, eles têm uma cultura meio própria, uma língua meio própria, eles não usam o alfabeto árabe, eles não usam a língua árabe, etc. Mas como eu disse, por exemplo, a maioria desses berberes, né, eles são sunitas. A maioria, por exemplo, uma região que tem muitos berberes é a região da Kabylia, na Argélia, e a região do Rif, no Marrocos. São duas regiões que têm muitos berberes vivendo ali e basicamente todos são sunitas nessas duas regiões. Então não é apenas uma pequena minoria dos berberes que são ibades. Os ibades, o ibadismo são uma seita que derivam dos Hariditas. Então, quem eram esses Hariditas? De onde eles vêm? Né? O que significa serem esses Hariditas? Os Hariditas, eles são uma seita que derivou dos embates entre o califa Ali e Muawiyah, que era na época o governador da Síria. Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, o califa Ali, ele se negou a
a buscar quem eram os assassinos do califa antes de Ali, que foi Usman ibn Affan, alayhi salam. Por quê? Meio porque ele não dava para saber quem assassinou ele e tudo. E aí Muawiyah, que era parente de Usman, ele ficou contra Ali, né? Ele ficou e disse que não ia reconhecer o califado de Ali enquanto ele não encontrasse esses assassinos. Então, logo começou uns embates mais fortes e aí eles começaram a guerrear, a fazer algumas guerras entre eles. E na primeira dessas guerras, a chamada Batalha de Siffin, né, Ali ele foi para lutar contra Muawiyah, mas num determinado momento ali da batalha, antes deles começarem a lutar, houve um arbítrio entre eles, né, e que Ali colocou o Alcorão na ponta de uma espada, levantou, e com isso não houve a guerra, né, houve ali um tratado entre eles e etc. Porém, alguns dos seguidores de Ali disseram que isso era errado, que o califa ele deveria lutar contra os rebeldes, deveria lutar contra quem não estava seguindo o califa e tudo, que isso era errado, e se rebelaram, saíram de dentro desses seguidores de Ali e se rebelaram contra Ali e contra Muawiyah ao mesmo tempo. Esses que saíram, né, esses que deixaram os seguidores de Ali foram chamados de Hariditas. Hariditas é uma palavra árabe, Harid, uma palavra árabe que significa secessores, ou seja, aqueles que saem de dentro de algum lugar, aqueles que se separam. Então, esses separadores foram os primeiros Hariditas, que formaram aí uma nova seita dentro da religião islâmica. Essa seita não duraria muito tempo, elas como Hariditas mesmo, em separados, eles não durariam muito tempo porque eles eram muito radicais, eles tinham um radicalismo muito exacerbado. Então, assim, a primeira seita dos Hariditas que surgiu foi uma seita chamada Azarika, né, formada por um homem chamado Ibn al-Azraq, que era um homem que viveu aí no final aí do século VII. Ele, né, sua seita ela vai durar aí de 684 até 699, que é quando ela é totalmente derrubada aí pelos Omíadas, né? Então, e essa foi a seita mais radical que se teve dos Hariditas. Eles não aceitavam ninguém que era de fora dos Hariditas, né? Eles só aceitavam pessoas que estavam lá dentro. Eles matavam qualquer pessoa que cometesse qualquer erro, né? As pessoas não poderiam cometer erros, não poderiam cometer pecados. Eles não aceitavam pessoas que eram de fora, eles não comiam nada que eram de pessoas de fora, eles eram totalmente fechados a pessoas que eram de fora ali da comunidade dos Hariditas. Esses foram os Azarika, e eles eram tão fechados que esses foram mais conhecidos dos Hariditas. Eles eram tão fechados que usaram, né, muitos muçulmanos usaram até hoje a palavra Harid para se referir ao pessoal do ISIS, né, ao pessoal do Estado Islâmico, devido ao radicalismo do Estado Islâmico. Eles chamaram o Estado Islâmico assim. Lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o Estado Islâmico é sunita e eles não têm nenhuma ligação com os Rajis. A segunda seita que surgiu dos Hariditas foi uma seita chamada Najdat, que por causa de um homem, né, chamado Najd, que ele se separou do Ibn al-Azraq e começou a sua própria seita, mas ele também tinha questão de revoltas políticas contra o governo estabelecido, o governo omíada, e acabou também sofrendo uma derrota na mão dos omíadas. Por causa dessas duas seitas que eram bem radicais em questões que eram hariditas, surgiu duas seitas que se afastaram da questão dessa política, da questão do radicalismo, que foram os sufrias, que não se tem basicamente quase nenhuma informação sobre eles, por isso que eu não coloquei nada aí, e uma outra seita que foi justamente os Ibadiyya, formados, né, por um homem que leva o nome de um homem chamado Abdallah ibn Ibad. Abdallah ibn Ibad, ele era um haridita, o pai dele esteve junto com os Azarika, esteve junto com as rebeliões de Ibn al-Azraq, porém o próprio Abdallah, ele era um haridita, ele vivia ali na região de Basra, mas ele não
ele não foi junto com os Azarika. E depois, em 690, mais ou menos, ele rompe totalmente com as Azarika e forma aí uma seita mais moderada, aceitando pessoas que não eram hariditas na seita, pregando uma forma mais diferenciada de ver as coisas e tudo. E aí eles acabam se separando, né, desses Azaricas e acabam formando aí uma nova seita dos Hariditas. Os Hariditas mesmo vão desaparecer e aí ficam só os Ibades sobrando aí dos Hariditas no mundo. Mas, apesar de tudo isso, né, os Ibades, né, depois da morte do Ibade, dos seus seguidores e tudo, eles se espalham pelas periferias do mundo islâmico, como podemos ver, eles foram para o norte da África, foram para o Omã e tudo. Eles chegam a fundar um império ali no norte da África, chamado Império Rustâmida, né, por causa de um homem chamado Ibn Rustam. Eles fundam esse império que vai durar até a ascensão dos Fatimidas, né? Os Fatimidas surgem na região da Tunísia e esse Império Rustâmida ele ficava ali mais ou menos em volta do que é hoje a parte leste da Argélia, né? Então, logo os Fatimidas eles tomam esse Império Rustâmida, né? E aí acabam com ele. O Império Rustâmida ele surge muito por causa das tribos locais, as tribos berberes locais que se convertem, né, que se tornam Ibades, né? Então, por isso que mesmo depois tomando, os Ibades ainda continuam a existir na região ali, assim, continuam a praticar a sua religião, como fazem até os dias de hoje. Ainda vai haver outros impérios Ibades, principalmente na região do Omã. Existem 4 impérios que surgem na região do Omã, sendo o último deles a atual dinastia que existe, né, até os dias de hoje, aí, a dinastia dos Ibn Qais, né, que são Ibades e existem até os dias de hoje. Devido a esse afastamento, idas para outros lugares, a maioria dos Ibades, eles não se dizem mais hariditas, eles se dizem separados. De fato, a seita se distanciou muito dos antigos hariditas, né? Não há mais tantos os Hariditas, eles não têm mais ligação com os Hariditas. Há muito tempo eles não têm mais ligação, desde praticamente do século 8, 9, eles já não têm mais ligação nenhuma com os Hariditas. Mas, de fato, Ibn Ibad era um Haridita e ele teve a sua formação Haridita e passou isso para os seus seguidores. Então, de fato, a seita é uma seita dos Hariditas, é uma subseita dos Hariditas, mas de fato hoje eles dizem que não tem nada a ver com aqueles antigos Hariditas, eles têm outras visões. E quais são essas visões, né? O que esses Hariditas acreditam? Qual que é a teologia Ibad? O que os Ibades acreditam, né? Então, eles acreditam basicamente que Deus não vai se mostrar no dia do juízo final. Essa crença eles é em comum com os xiitas, né, porque os xiitas também acreditam que Deus não vai se mostrar no dia do juízo final, e a maioria dos sunitas, pelo contrário, acredita que Deus vai se mostrar no dia do juízo final. As pessoas verão Deus aí no dia do juízo final, mesmo que não seja, logicamente, com um corpo de homem e tudo, mas acreditam que Deus vai acabar se mostrando no dia do juízo final. A maioria, lógico que não são todos, mas a maioria. Eles acreditam, os Ibades acreditam que o Alcorão ele foi criado por Deus em algum determinado momento, e essa crença é igual à crença dos antigos Mutáziles, né, que é uma seita que não existe mais, mas era uma seita que já existiu, que era uma seita bem filosófica que existiu aí na Idade Média. Eles acreditam também que não é necessário ter um líder para todo mundo islâmico, né, um único líder para todo mundo islâmico. Você pode ter vários líderes para determinadas comunidades, que as comunidades muçulmanas podem se autogovernar. E isso é uma crença que vai totalmente contra o imamato, né, a ideia do imamato dos xiitas, né, que é um imã só para a humanidade inteira, um líder muçulmano para mandar para a humanidade inteira, e também a ideia do califado para os sunitas, que também é um líder muçulmano para toda a comunidade islâmica.
Os ibades, devido à história que eu contei para vocês mais antes, né, os ibades eles consideram que aquela arbitragem feita por parte de Ali na Batalha de Siffin fez com que Ali se tornasse impróprios para ser o líder da comunidade muçulmana, que Ali não deveria mais ser o líder da comunidade muçulmana e que com outro homem que era líder deles na época, que deveria ser o califa após Ali, né, após o erro de Ali. Um outro homem, o líder dos Hariditas na época, que deveria ter sido o líder dos muçulmanos, e logicamente também condenam, né, Ali por ter lutado contra os Hariditas na Batalha de Nahrawan, né, e ter matado esses Hariditas, que ele matou a grande maioria deles. Então eles condenam isso daí, mas de forma geral ali, né, eles aceitam, muitos deles dão suas bênçãos sobre Abu Bakr e Omar, eles só não dão muito sobre Usman e Ali, muito por causa dessas questões aí envolvendo a história da religião islâmica. Então eles são assim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse aí, na imagem, aí, caso vocês queiram procurar na internet, esse é o principal líder hoje em dia dos ibades no mundo, que é o mufti do Oman, né? Ele é um líder ibade, ele é o líder do sultanato do Oman. Quem quiser procurar, tem vídeos na internet dele em inglês, né? Então consegue ver aí alguma coisa dos ibades pregando aí, o que eles pregam e tudo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e que se gostou aí, né, já sabe o que tem que fazer. Então eu espero vocês numa próxima. Esse vídeo foi só um resumo de uma postagem que já tem no meu site, né, no meu blog. Quem quiser ir lá ler, o texto ele é bem maior, é bem mais grande, explica bem mais coisa. Quem quiser ir ler, tem bem mais coisa lá. Fica então aí de ideia para as pessoas. Muito obrigado, e eu espero vocês no próximo vídeo. Curte aí, compartilha. Muito obrigado, e assalamu alaikum, e até a próxima vez aí.